Rebeca, voltando na família, Abraão recebeu uma ordem: sai do meio da sua parentela. E foi. Aí essa história vocês já conhecem. E chegou, Sara era estéril, não podia dar filhos. Conhecem a história de Abraão com Agar, de Ismael. Mas teve um dia que Deus se lembrou da promessa e Sara teve um filho que foi Isaac. Quando chegou o tempo que Isaac deveria se casar, Abraão vira para o seu servo e diz assim: vai lá, busca no meio da minha parentela, ou melhor, Isaac diz, Abraão diz, vai lá, busca no meio da minha parentela uma mulher, uma jovem, para se casar com meu filho Isaac. E o servo de Abraão voltou, fez essa viagem, foi à terra de Abraão, e lá ele pediu um sinal, né? As horas não permitem a gente avançar nisso. Ele pediu um sinal e disse assim: a jovem que vier ao poço e servir aos meus camelos, me oferecer água, e depois de me oferecer água para os meus camelos, essa será a escolhida para casar com o filho do meu senhor. Aí está lá, o servo vem, quem? Rebeca, com cântaro nos ombros, ela oferece água, e além de oferecer água, ela diz: eu vou servir água para os seus camelos. Gente, eu já ouvi um pastor pregar sobre isso, que dizem que o camelo bebe água por dias, né? 7 dias. Ele tem um reservatório, porque ele caminha no deserto e ele bebe muita água. Imagine uma jovem servir água para todos os camelos. E não foram poucos, porque os camelos estavam cheios de presentes. E o servo entendeu: é essa jovem. Ele tinha acabado de orar e teve essa resposta. O camelo bebeu água, o servo bebeu água, e ela e Rebeca foi comunicar ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, que aquele homem vinha amando de Abraão. E ali ele recebeu hospedagem, né, daquela família, ele presenteou Rebeca pelo serviço prestado, e ele conversou com a família de Rebeca e falou assim: eu vim buscar uma esposa para o filho do meu senhor. E a família queria que a Rebeca ficasse um período mais, mas ele falou assim: eu não tenho tempo, preciso voltar. E quando ele disse isso para a família, aí a família de Rebeca falou assim: vamos consultar a jovem. Se ela quiser ir, ela irá. Nós ali liberaremos. Quando a Rebeca chegou e foi consultada acerca disso, ela de imediato disse: eu vou. E ela viajou junto com suas servas e foi ao encontro de Isaac. Quando ela estava ainda chegando, ela viu Isaac. E quando o servo disse que aquele era o seu futuro esposo, ela cobriu o seu rosto. E depois das núpcias, eles foram habitar, ou coabitar, como diz a palavra, na tenda de Sara, porque nessa época Sara já não estava mais ali, já havia morrido e sido sepultada. O que representa isso? Rebeca assumiu o lugar de Sara naquela família. A palavra diz que depois que Abraão casou-se novamente, já idoso, né, já velho, mas quem assumiu a tenda de Sara foi Rebeca. Ela assumiu a autoridade matriarcal da família. Porque Rebeca não era uma mulher qualquer. Ela era escolhida.
e escolhida por Deus. E ela entendeu essa escolha e ela obedeceu a Deus. Só que Rebeca, assim como Sara, era estéril. Vocês sabem disso? Todos conhecem essa história? A Bíblia fala que Isaac tinha 40 anos quando casou-se com Rebeca. E ele tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz a Esaú e Jacó. Ou seja, durante 20 anos ela foi estéril. Mas ela tinha uma promessa. Ela tinha fé. Ela tinha um marido que orou por ela. E a Bíblia diz que quando Isaac orou por ela, eu não acredito que tenha sido uma única vez, mas eles oravam, porque se Isaac estava debaixo da promessa de Abraão, seu pai, a promessa é que eles seriam pais de uma grande nação. E essa nação viria através de filhos. E como Deus já tinha dito a respeito de Abraão, não era através de servos, era através de filhos. Mas eles aguardaram a promessa. Aqui a gente entende que quem tem uma promessa aguarda o tempo da promessa se cumprir. Amém. Espera em oração. Espera o que Deus falou se cumprir sem duvidar, sem se desviar da promessa. Aí, vou correr um pouquinho cada hora. Lembre que o maior servirá ao menor. Nasceu Esaú e Jacó. Esaú, primogênito, saiu primeiro do ventre de Rebeca, Jacó agarrado ao calcanhar. Os meninos foram crescendo. E a Bíblia declara que Esaú vivia pelos campos. Ele não era aquele filho que foi criado próximo aos seus pais. A gente pode aí entender, eu entendo dessa forma, que Esaú era aquele que estava em casa quando queria, mas quando queria dar as voltinhas dele pelo mundão. Ele casou com mulheres do mundão, ele não consultou seus pais acerca dos seus casamentos. Esaú se casou com 2 mulheres que, segundo a palavra, lá em Gênesis 26, 34 e 35, fala a respeito dos casamentos de Esaú, diz que as suas 2 mulheres amarguravam a vida de Isaac e Rebeca. Meu Deus. Esaú trouxe tormento para sua família, para os seus pais. Ele trouxe amargura. Você sabe o que quer dizer amargura? Ele trouxe 2 mulheres para dentro da família que amarguravam os seus pais, o seu pai e a sua mãe. Ele não foi um bom filho. Posso dizer isso? Vocês concordam? Vivia aí uma vida do jeito que ele queria. Ele não vivia em obediência. Ele levou a vida dele do jeito que ele quis. Ele gostava de caçar, ele ia caçar. Nas caçadas dele, ele se envolvia em outras situações, se envolvia. Tanto é que trouxe para dentro de casa 2 mulheres que não eram para estar dentro de sua casa, que amarguravam a vida dos seus pais, mesmo eles sendo idosos. Isso aí já é um ponto. Outro ponto.
Já Jacó, a Bíblia fala que era tranquilo e ficava nas tendas. Você sabe o que tenda significa na palavra? Abraão, quando ele saiu da sua terra e foi peregrinar até a terra onde Deus a deu por possessão, ele montava um altar e uma tenda. Tenda nos remete à família. Isso nos prova que Jacó era o filho que ficava ali, ao lado dos seus pais, que ouvia os conselhos dos seus pais, que comia à mesa dos seus pais, que cultuava ao Deus dos seus pais, que naquela época não tinha palavra escrita, mas era transmitida oralmente, de pais para filhos. A Bíblia não fala em nenhum tempo que Esaú conhecia o Deus de Abraão e de Isaac, mas Jacó conhecia. E mais do que conhecer, que Esaú podia até conhecer, Jacó temia. Nós temos prova nas Escrituras, já registro disso. Jacó temia ao Deus dos seus pais. Então, quer ser o filho abençoado, escolhido por Deus? Fica na tenda. Não ande aí pelos campos vagando, não. Fique na tenda. Porque quem fica na tenda, obedece. Quem fica na tenda, prospera. Quem anda pelos campos, desvaloriza a promessa. Quem fica pelos campos, desvaloriza o chamado. Quem fica pelos campos, troca a bênção por um prato, vou usar aqui o exemplo de Esaú, de lentilha. Esaú ele trocou a bênção do filho mais velho. Sabe o que significava a bênção do filho mais velho? Herança dobrada. Ele recebia 2 vezes mais tudo que os outros filhos, no caso de Esaú em específico, ele receberia dobrado tudo que Jacó teria o direito de receber. Ele receberia a liderança da família. Esaú não tinha condições de ser o líder daquela família. O filho mais velho tornava-se o chefe da casa e autoridade espiritual após a morte do pai. Você imagina, Deus tem promessa para Abraão de que ele seria o pai de todas as nações, de que ele seria uma bênção, e que abençoada seriam todas as famílias da terra através da bênção que estava sobre Abraão. Nós estamos debaixo dessa bênção de Abraão, amém? Amém. Se Isaac assumisse a liderança espiritual da família, Esaú, essa bênção não estaria até nós hoje? Não. Tinha se perdido lá. Ele já jogou a bênção fora quando trouxe para dentro da família 2 mulheres que não eram para ser as mulheres que Deus queria para o seu povo. Quando ele já se misturou.